Essa é uma história real, baseada em fatos que aconteceram comigo e com outras pessoas. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para preservar a identidade dos envolvidos. Eu tinha 26 anos quando conheci o Rafael, numa balada. Nós dois estávamos na mesma fase da vida, pelo menos era o que parecia. Conversamos pouco naquela noite, mas foi o suficiente para criar aquela sensação intensa de conexão, como se a gente já se conhecesse de outras vidas. Ele me perguntou o que eu fazia e eu respondi que era professora de matemática, já formada e pós-graduada. Ele sorriu e disse que era engenheiro químico. Aquilo me pareceu natural, interessante, compatível. Não havia nenhum sinal de alerta naquele momento. A gente ficou naquela noite, riu, conversou, dançou e depois cada um voltou para sua casa. Morávamos em cidades diferentes, mas relativamente próximas. Nos dias seguintes, ele pediu meu telefone e foi aí que algo que parecia cuidado começou a se instalar na minha rotina. Todos os dias, exatamente no horário em que eu saía do trabalho, o telefone tocava. Naquela época não existiam celulares como hoje, era telefone fixo mesmo. Eu morava com a minha mãe. Ele perguntava que horas eu saía e pontualmente ligava. A gente conversava 40, 50 minutos. Eu achava bonito. Pensava, nossa, ele sente minha falta. Ele pensa em mim o dia inteiro. Sem perceber, comecei a organizar minha vida em função daquele horário. Eu saía do trabalho já acelerando o passo, evitando parar em qualquer lugar. Se eu precisasse resolver alguma coisa, comprar algo, conversar com alguém, eu começava a sentir ansiedade, porque sabia que ele ia ligar e eu precisava estar em casa. Quando por algum motivo eu não chegava no horário que ele esperava, ele questionava. Não era uma cobrança explícita, mas havia sempre um tom de desconforto no ar. Na minha cabeça, aquilo ainda não era controle, era interesse. Era alguém que gostava muito de mim. Eu nunca tinha vivido algo assim tão intenso, tão constante. Intensidade muitas vezes engana. A gente confunde presença com cuidado, confunde frequência com amor, confunde ansiedade com paixão. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver que ali começou de forma silenciosa a perda da minha liberdade. Não porque ele proibisse diretamente, mas porque eu mesma comecei a me moldar para não gerar desconforto, para não criar conflito, para manter aquela sensação de vínculo vivo. Era o começo de uma história que naquele momento parecia bonita, promissora, quase como destino, mas que aos poucos começaria a mostrar um outro rosto. No começo, tudo ainda parecia dentro do normal. Existiam pequenas discordâncias, como em qualquer relacionamento, mas houve um episódio específico que mudou algo dentro de mim, mesmo que eu ainda não soubesse nomear o que era. Veio a Copa do Mundo. Em um dos dias de jogo do Brasil, ele não poderia vir para a minha cidade. Eu combinei com uma amiga de irmos a um barzinho assistir a partida. Um programa simples, inocente, quase automático para quem gosta de futebol e de companhia. Eu comentei com ele antes de ir. Ele não disse absolutamente nada contra, nenhuma objeção, nenhum incômodo aparente. Assistimos ao jogo, demos risada, fomos embora cedo. Tudo normal. Quando ele me ligou mais tarde, eu contei que tinha ido ao barzinho. Algo mudou no tom da conversa. Eu não me lembro exatamente das palavras que ele usou, mas me lembro perfeitamente da sensação que ficou em mim, um mal-estar, uma culpa estranha, como se eu tivesse feito algo errado, como se eu tivesse ultrapassado um limite invisível que ninguém tinha me avisado que existia. Eu tentei argumentar, disse que se ele não gostava desse tipo de coisa, bastava ter falado antes. Eu não teria ido.
mas ele respondeu que não considerava aquilo um comportamento adequado para alguém que estava se relacionando. Aquilo me confundiu, porque até então eu não tinha feito nada escondido, eu tinha avisado, eu tinha sido transparente. Mesmo assim, eu me vi pedindo desculpas. Sim, eu me desculpei. Ele chegou a dizer que não queria mais me ver, que aquilo tinha sido demais para ele. Passei um dia inteiro angustiada, me sentindo errada, exagerada, inadequada. No dia seguinte, ele me ligou como se nada tivesse acontecido e nós voltamos a nos encontrar. Na minha cabeça, eu interpretei aquilo como um aprendizado. Pensei, pronto, agora eu já sei. Ele não gosta que eu vá sozinha a certos lugares, então eu não vou mais. E sem perceber, eu comecei a ajustar meu comportamento para evitar novos conflitos. Era sempre eu que ia até a cidade dele, porque eu tinha carro e ele não. Eu me deslocava, eu me adaptava, eu organizava minha agenda. Tudo parecia uma construção natural de um casal que estava se ajustando. Mas junto com isso, começaram a surgir pequenas incoerências. Descobri que ele tinha um filho, algo que eu não sabia quando nos conhecemos. Descobri também que ele tinha saído recentemente de um relacionamento, que havia uma história mal resolvida ali. Aos poucos percebi que ele não era exatamente quem dizia ser profissionalmente. Ele ainda estava na faculdade. Nada disso isoladamente parecia grave, mas dentro de mim começou a nascer uma sensação sutil de insegurança, de instabilidade, de algo fora do lugar. Eu ainda não entendia, mas o cuidado já estava se transformando em medo, e o amor começava a pedir silenciosamente pequenas renúncias. Com o passar do tempo, pequenas coisas começaram a se acumular dentro de mim. Não era um grande acontecimento isolado, mas uma soma silenciosa de situações que juntas foram me mudando por dentro. A ex dele começou a aparecer nas redes sociais, curtidas estranhas, indiretas, provocações veladas. Em algum momento chegou até uma fofoca dizendo que ele teria traído ela comigo, como se eu tivesse sido a responsável por uma separação que, na verdade, eu nem sabia que existia quando conheci. Aquilo mexeu profundamente comigo. Eu comecei a me sentir observada, julgada, como se estivesse sempre em posição de defesa. Aos poucos, um medo começou a crescer, o medo de perder, medo de não ser suficiente, medo que ele voltasse para o passado. E quando o medo entra numa relação, a intimidade também muda. Minha libido começou a diminuir, meu corpo começou a responder ao estresse, mesmo quando minha mente ainda tentava fingir que estava tudo bem. Quando eu falava que estava cansada, aborrecida ou que tinha algum desconforto físico, ele me comparava com a ex. Dizia que ela nunca deixava de ter intimidade com ele por esses motivos. Essas comparações me deixavam tensa, insegura, como se eu estivesse falhando em algo que nem deveria ser uma obrigação. Ao mesmo tempo, ele começou a demonstrar desconforto com as minhas amizades. Para ele, ninguém prestava. Mulher que namora não deve sair sozinha, não deve ter muita convivência social, não deve dar abertura para nada. Eu, que sempre fui independente, comecei a reduzir meus contatos, meus convites, minhas conversas. Havia também um controle sutil sobre meu corpo e o meu comportamento. Uma frase que ficou marcada em mim foi quando ele disse que achava bonito ver casais andando na rua e a mulher olhando para baixo, porque isso mostrava que ela não estava interessada em outras pessoas. Eu sempre andei olhando para frente, observando o mundo, mas aos poucos comecei a baixar a cabeça. Eu não percebi imediatamente, mas eu estava me apagando. Parei de fazer atividade física. Meu tempo livre começou a girar apenas em torno dele. Passei a evitar ir ao comércio, entrar em lojas, circular sozinha. Tudo precisava ser combinado, acompanhado, autorizado de alguma forma, mesmo que nunca tivesse sido dito explicitamente. Meu corpo começou a dar sinais claros. Emagreci demais, meu cabelo começou a cair, minha energia sumiu.
Minha autoestima foi se dissolvendo lentamente. Eu ainda tinha estabilidade profissional, era concursada, tinha minha carreira construída, mas emocionalmente eu estava cada vez menor. O mais assustador é que eu ainda acreditava que aquilo era amor, que aquele desconforto constante era apenas uma fase, que em algum momento ele iria mudar. Eu não percebia que enquanto eu esperava essa mudança, eu estava desaparecendo de mim mesma. Com o tempo, o controle deixou de ser apenas emocional e começou a se manifestar em explosões. Ele se tornava grosseiro com facilidade. Nunca chegou a me agredir fisicamente, mas a forma como falava comigo, os gritos, as humilhações públicas criavam um clima constante de medo. Eu vivia em estado de alerta, tentando não provocar reações, escolhendo palavras, medindo gestos, antecipando conflitos. Houve uma situação que hoje, olhando de fora, parecem absurdas. Uma vez ele não conseguiu estacionar meu carro e, em vez de assumir a própria dificuldade, largou o carro no meio da praça e começou a gritar comigo, como se fosse culpa minha. Mais tarde descobri que ele nem habilitação tinha e eu já havia permitido, sem saber, que ele dirigisse em estrada, em serra, colocando minha vida em risco. Ele também foi me afastando das pessoas. Minhas amigas não prestavam. Meu convívio social era inadequado. Eu precisava ser, como ele dizia, uma mulher direita. Até o jeito de caminhar virou motivo de controle. Se eu olhasse para frente e meus olhos cruzassem com alguém, ele interpretava como interesse. Então eu comecei a andar olhando para baixo. Cheguei a passar o mês inteiro de férias praticamente trancada dentro de casa, deitada no sofá, sem sair para lugar nenhum. Eu que sempre fui ativa, sócia de clube, independente, me via contando os dias para voltar ao trabalho, porque o trabalho era o único lugar onde eu ainda tinha permissão para existir sem medo. Minha mãe observava tudo em silêncio, mas com crescente preocupação. Um dia eu comentei com ela que se algum dia ele me agredisse, eu iria à delegacia. Ela me respondeu algo que me marcou profundamente. Em um relacionamento saudável, a gente não precisa nem cogitar esse tipo de conversa. Se isso já está na sua cabeça, é porque alguma coisa está muito errada. Mesmo assim, eu estava tão envolvida emocionalmente que cheguei a dizer para minha mãe que ela precisava se acostumar a ficar sem mim, porque eu iria me casar com ele. Eu estava disposta a abrir mão de vínculos, de identidade, de liberdade, em nome de uma ideia distorcida de amor. O ciclo se repetia. Explosão, culpa, pedido de desculpas, promessa de mudança. Em uma das brigas mais graves, ele me mandou embora da casa dele às 3 da manhã, sozinha, dirigindo para outra cidade, enquanto gritava na rua que estava livre. Horas depois, estava bêbado, chorando, pedindo perdão, dizendo que não merecia uma mulher como eu. E eu o perdoava. Não porque fosse fraca, mas porque estava emocionalmente aprisionada. Eu já sentia que algo estava errado. O medo morava em mim, mas eu ainda não sabia como sair daquele ciclo. Houve um momento em que algo precisou intervir, porque eu já não tinha forças para romper sozinha. Minha mãe, que sempre foi uma mulher de personalidade forte, estava profundamente incomodada com tudo o que estava acontecendo. Ela via minha tristeza, meu isolamento, meu definhamento. Em uma noite, tomada por um impulso quase espiritual, ela foi até o quintal, olhou para o céu e pediu em voz alta que aquilo acabasse, que aquele ciclo fosse interrompido, que alguma força maior me libertasse. No dia seguinte, ele me ligou para terminar comigo. Tinha saído sozinho para uma balada, algo que ele sempre condenava em mim, e terminou rindo enquanto eu chorava ao telefone. Quando contei para minha mãe, ela ficou em choque. Tinha feito aquele pedido na noite anterior. Eu sofri muito. Apesar de saber racionalmente que aquela relação não era saudável, emocionalmente eu estava completamente dependente. Mesmo assim, tomei uma decisão silenciosa. Parei de tomar anticoncepcional.
porque eu sabia que isso me impediria de me aproximar dele novamente. Troquei meu número de telefone e busquei terapia. Foi na terapia que eu vi algo que mudou tudo. Você viveu um relacionamento abusivo. Aquilo reorganizou minha história inteira. Passei a enxergar os comportamentos, os padrões, as manipulações. Entendi que não era amor, era dependência emocional, controle e medo. Mesmo assim, a vontade de voltar ainda aparecia. Ele ligava, prometia mudança. A psicóloga foi muito clara. Se eu desse mais uma chance, tudo voltaria ao que era e o processo de cura recomeçaria do zero. Eu queria provar força. Queria provar para mim mesma que eu podia sobreviver sem ele. Comecei a me reconstruir com pequenas atitudes. Andar rápido quando a angústia vinha. Comer algo que eu gostasse, ocupar o corpo, ensinar o cérebro a sentir prazer novamente. No começo eu ainda andava olhando para o chão, mas aos poucos voltei a levantar a cabeça. Meses depois, encontrei com ele por acaso em um show. Ele tentou me puxar pelo braço, quase me agrediu. Meu irmão interveio. Aquilo confirmou tudo que eu já sabia. Hoje sou casada com um homem que me respeita, que confia em mim, que me permite ser quem eu sou. Anos depois, esse mesmo homem ainda tentou me procurar em redes sociais. Eu simplesmente não dei mais acesso. E eu conto essa história porque muitas mulheres ainda confundem amor com prisão. Mas amor não machuca, não controla, não diminui. Amor expande e sempre é possível recomeçar. Se essa história tocou você de alguma forma, saiba que você não está sozinha. Aqui é um espaço de escuta, de respeito e de reconstrução. Se você quiser continuar caminhando comigo por essas histórias, se inscreva no canal. E se sentir vontade, deixe um comentário. Às vezes, escrever também é uma forma de cura.